Boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos em Cristo. Quero nesse momento fazer aqui mais um livro da palavra de Deus, algo que vai beneficiar vocês, porque beneficiou eu também. E quero desde já pedir para que os irmãos não deixem de me seguir no meu Instagram, Evangelista Ivanei Barbosa, e também se inscrever lá no meu canal, o canal Livres para Adorar, que está lá no YouTube, para que o YouTube venha divulgar todos os vídeos que eu estou postando lá. Já passa de 500 vídeos com muitas mensagens maravilhosas de ensino, pregação em casa, pregação nas ruas, pregação nas igrejas. Fica à vontade também para me ajudar, uma oferta, qualquer valor que mandar será bem-vindo para me ajudar nesta caminhada, porque quem está no altar tem que comer do altar e quem está envolvido na obra de Deus, o obreiro, ele é digno do seu sustento que é dado pela igreja para ele continuar a pregar a palavra de Deus. Amém? Eu me chamo Ivanei Barbosa, eu sou diácono pela misericórdia e pela graça de Deus e missionário evangelista, não sendo conhecido pelo homem, mas sim por Deus. Porque existe, como eu sempre digo, quando eu estou pregando sobre batalha espiritual e falando sobre pessoas que perseguem o nosso ministério, porque infelizmente os que mais perseguem o nosso ministério, irmão, são os de dentro da própria casa do Senhor. E eu quero apenas deixar para você aqui um alerta e deixar ao mesmo tempo também uma advertência, que o nosso ministério, que faz é nós mesmos. Você que faz o seu ministério, não é o seu pastor, não é a convenção com a qual você faz parte, é você que faz o seu ministério. E a unção de Deus serve para você manter o equilíbrio. É nesse sentido que é dentro dessa temática que eu quero falar algo que Deus colocou no meu coração em relação a respeito sobre unção. E para que a unção? E por que devemos ter esta unção? Mas antes de eu passar esse assunto, eu quero, em nome do Senhor Jesus, chamar aqui minha esposa, Maria José, a minha esposa, a minha companheira, para que nós aqui, junto com meu filho, possamos aqui fazer uma oração aqui por vocês, amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Deus eterno, Pai querido, Pai celestial, nesse momento eu quero, em nome do Senhor Jesus, abençoar, meu Pai, todos os que vão ouvir, meu Pai. Eu não estou aqui preocupado se eu vou perder seguidores. Eu estou aqui preocupado, meu Pai, de ganhar almas para o Teu reino. E para ganhar almas eu preciso falar a verdade. Porque sua palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois que se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livre. Foi Jesus que falou essa palavra. E foi João que escreveu ali no capítulo 8, versículo 32 e 36. Está escrito na palavra do Senhor. E o Senhor Jesus, meu Pai, o teu Filho amado, ele veio, e ele não veio plantar a igreja. Ele veio dar a vida dele por mim e por todos aqueles que seguem, escuta a palavra dele e obedece. Em nome de Jesus, abençoa, meu Pai, meu lar, minha casa, minha família. Abençoa, meu Pai, todos os que estão, meu Pai, ouvindo e que sempre vai continuar ouvindo. É aqueles que gostam de ouvir a verdade. Porque aqui, meu Pai, estou aqui não é para massagear a ego de ninguém. Estou aqui, meu Pai, não é para pregar o que as pessoas querem ouvir, mas sim pregar aquilo que o povo precisa ouvir e aquilo que eu já estou vivendo. Me ajuda eu falar só aquilo que eu estou vivendo, meu Pai, vindo da Tua palavra, porque a Sua palavra ela é imensa, a Sua palavra não tem fim, a Sua palavra é ilimitada. Nós somos limitados, meu Pai, precisamos do Teu perdão, precisamos da Tua misericórdia e precisamos da Sua graça para nós continuar, meu Pai, na Tua presença. Obrigado, Senhor, por tudo. Eu lhe agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 A minha esposa ela vai ter que sair, porque ela vai ter os seus afazeres domésticos, fazeres em casa. Logo também meu filho vai estar saindo, que ele vai precisar também de fazer também os seus compromissos, também de casa. Tem também suas atividades, para também cumprir, para ser cumprido. E quero pedir desde já, para iniciar aqui, para abrir este vídeo aqui com esta palavra, pedindo ao meu filho para ler um texto sagrado que vai ficar como base para falar aquilo que eu vou falar, que Deus colocou no meu coração para eu falar. Eu vou só apenas, irmãos, compartilhar a revelação da palavra
com vocês. Receba que é de Deus. Tudo que vai ser falado aqui, que eu vou falar agora nesse momento, é de Deus, que veio para o meu coração e vai ser também para o seu coração. Vocês que têm vontade de fazer algo de Deus, que a gente venha fazer, irmãos, pelas Escrituras, conforme como as Escrituras, né, nos ordena. Que a gente não venha fazer algo que não tem base, que Deus não está ordenando, que Deus não está aprovando. O homem pode até aprovar, o seu pastor pode até te aprovar, a sua convenção pode até aprovar você também por aquilo que você quer fazer. Mas se Deus não te aprovar, irmãos, não adianta tanta pedagogia, psicologia, não adianta filosofia na palavra, não adianta você usar palavras escarafobéticas, usar as línguas dos vernáculos, né, da língua portuguesa, usar as melhores frases, né, filosóficas. Não adianta você aplicar psicologia na palavra, porque não vai funcionar, Deus não vai operar, o milagre não vai acontecer. Só vai acontecer, irmãos, quando você ouvir de Deus o que você tem que fazer e fazer segundo a vontade de Deus na sua vida. Amém? Como também estou fazendo segundo a vontade de Deus na minha vida, que você venha fazer também, e fazer também como João Batista disse, né, que o que importa é que eu diminua e que ele cresça. João 3,30, né, está escrito esta palavra. E o meu filho Lindenberg, missionário Lindenberg, está com a oportunidade de ler 2 Coríntios, capítulo de número 3, e o versículo 16, 17 e 18, para ficar como base em tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo, e vai ser para a glória do Senhor Jesus. Amém? Versículos começando do 16 ao 18. Mas quando se converteram ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, da mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Amém. E Deus tocou no meu coração de eu fazer este vídeo para você. Amém? Então vamos lá. Quero aqui apresentar alguns pontos em relação a respeito sobre a unção. O que é unção? O que significa a palavra unção? Irmãos, lá no livro do Êxodo, né, eu até marquei aqui na Bíblia, né, tem até aqui algumas referências. Eu estava estudando mais cedo a palavra e encontrei no Êxodo 29, 21, né, também lá no Êxodo 40, do 9 ao 15, falando acerca sobre a unção, sobre o azeite derramado, aquela mesma azeite que foi derramado na cabeça de Davi, quando foi para ungir Davi, né? A unção, aquele azeite, é um azeite que foi ali colocado ali, consagrando, ungindo o homem, né? Para poder o homem ter capacidade, ter determinação, né? Ter confiança, segurança, ter autoridade, humildade, mansidão, compreensão para fazer a obra de Deus com amor, com ordem, decência e com sabedoria. Irmãos, precisamos desta unção, né? A unção de Deus, ela quebra jugo, né? O jugo da desigualdade social, do preconceito, da inveja, da hipocrisia, do farearismo, da prostituição, do adultério, da falsidade. O jugo, ele quebra também o desemprego, né? Ele faz com que as portas se abrem, né? O jugo, né, de Satanás, que é afrontar, que é subestimar, né, o povo de Deus na terra. O povo de Deus, ele tendo a presença de Deus, que é a unção de Deus, é a presença também. Esta unção, ela também ela serve também para trazer cura para a alma. Ela serve também para nós cuidar bem da família, dar um bom testemunho e pregar a palavra dele, né? E cumprir o idem de Cristo, né? Que é de ir por todo mundo pregando o evangelho do Senhor Jesus em toda a terra, a todo mundo, né? E batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
né? A unção, né? Também ela representa isso aqui, ó. A unção ela representa também a palavra. A palavra de Deus ela é a unção. Se você tem a palavra, você tem a unção, né? Se você tem Bíblia na cabeça, se você tem vários versículos, vários textos bíblicos, né, na cabeça, no seu coração, e você está praticando o que está aqui na palavra de Deus, você tem a unção, né? A unção também ela vai ajudar você a crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. A unção de Deus, que é a palavra, né? A palavra ela vai te ensinar como você ser manso e humilde de coração, ensinar você a aprender a amar e perdoar, estender as mãos, lançar sobre o seu pão sobre as águas, né? E também a unção de Deus, ela serve também para você ter força para vigiar mais, né? Vigiar naquilo que escuta, vigiar naquilo que vê, vigiar naquilo que fala. A unção de Deus, ela também ajuda nós também a ter compreensão, ter também, ser tolerante, né? Ser também humilde e manso de coração. E a unção de Deus também, ela ajuda a gente também buscar mais a palavra do Senhor Jesus. Oséias capítulo 3, versículo, Oséias capítulo 6, versículo 3, está escrito assim, né? Buscamos, né? E prosseguimos, né? E prossegamos, né? Conhecer o Senhor, né? Então você tem que, eu e você, a cada dia tem que prosseguir, tem que continuar, tem que caminhar. A ordem de Deus é para marchar. Então, a partir do momento que eu e você marchamos, né? Confiando, Deus ele vai na frente, né? O general de guerra, né? O Deus da batalha, o Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, ele vai na frente, quebrando as correntes, quebrando os grilhões, né? Despedaçando os ferrolhos, os portões de bronze e os portões de ferro, como diz lá no livro de Isaías, né? Também está escrito que irei diante de ti e tirarei os tesouros, né? Os tesouros que estão escondidos na terra, né? E entregarei na sua mão, enriquecerei você, né? Isaías 45 está escrito esta palavra. Então, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, entenda o que significa a unção, o que significa ter a unção e para que serve a unção. A unção ela serve para isso, para tudo isso que eu falei aqui, e mais também a unção ela serve para a gente ter força para orar, porque sem unção não tem como nós ter, né, força para orar. E a unção ela tira de dentro de nós o fastio, né? Aquele fastio espiritual, o fastio, o desejo de estar mais em casa, de não ir para a igreja, não ir evangelizar. Uma pessoa, quando ele chega a essa decadência, né? Ele está decadente, né? Ele está sem a unção, ele está sem a palavra que alimenta, que fortalece, que dá vigor, que dá força, saúde, sabedoria, discernimento, domínio próprio, temperança, longanimidade, benignidade. Os frutos do Espírito Santo de Deus ele é manifestado em nós quando nós temos esta unção. A unção de Deus também, ele quebra também o jugo desigual, né? O jugo da enfermidade, né? O jugo da escravidão do pecado, né? Porque Jesus, quando ele chegou e disse: o fim do cativeiro de pecado acabou. A partir de hoje vocês não vão precisar mais andar pela lei, mas sim pela graça, porque é a graça que vai lhe sustentar, que vai lhe capacitar, que vai lhe dar força para você vencer. Que nós somos mais que vencedores, meu irmão e minha irmã. Lá no livro de Romanos capítulo 8, versículo 37, a parte B, está lá escrito que nós somos mais do que vencedor. Por todas essas coisas, somos mais do que vencedor. Aquele que nos alistou e me chamou para a boa obra, ele é fiel para concluir, para terminar aquilo que ele começou na minha e na sua vida. É só você crer. Em Filipenses capítulo 1, versículos 5 e 6 está lá escrito essa palavra. Ele é fiel para cumprir, né, aquilo que ele começou, a boa obra que ele começou na minha e na sua vida, irmão. Ele é fiel para ele entregar a você. Basta apenas você querer. A unção também, irmãos, que mede em mim e em você, não é Deus. Isso aqui é novo, eu aprendi hoje no estudo, eu estudando. O Espírito Santo de Deus me revelou, dentro da sua palavra me deu a revelação, esta revelação, e quero passar para você. Deus, ele não dá a unção toda dele, nem para mim, nem para você. Eu vou só apenas aqui conjecturar, vou fazer uma pequena analogia para você entender melhor. Por exemplo, dentro da sua casa você tem 3 baldes,
Você tem um balde pequeno, tem um balde médio e tem um balde bem grande, não é isso? Você tem um balde de 18 litros, aí você tem um que é de 60 litros e você tem outro que é de 100 litros. Mesmo assim é a nossa vida, e quanto maior for o balde, mais água acumula, e a água ela representa a palavra, certo, irmão? Então se você e eu tiver a capacidade de destampar a tampa, né? Retirar a pedra da incredulidade, né? Como o próprio Jesus estava diante do túmulo de Lázaro ali em João capítulo 11, né? E estava Jesus ali e deu uma ordem, né? Lázaro, sai para fora. Quando ele pediu para que Lázaro saísse para fora, aquilo ali, Jesus estava usando a unção. A unção era dar poder, era dar autoridade. Amém, irmãos? Então, mas antes dele usar essa unção, ele usou uma outra unção, a unção de dar a ordem, porque quem tem poder manda, e quem tem juízo obedece. E o povo ali obedeceram ali e foram e rolaram a pedra, tiraram a pedra, né? Aquela pedra ela simboliza incredulidade, falta de fé. Então, irmãos, para você fazer a fé, como diz lá em Tiago, né? A fé, ela com obra, ela acontece um milagre. Mas a fé sem obra, ela é morta. E a fé tem que ser com obra. E a fé sem obra, ela é morta. E sem fé é impossível agradar a Deus. E para poder usar esta fé, tem que ter a unção da fé. A fé também é uma unção. Você está orando ali, você tem unção. Você está lendo a palavra ou pregando a palavra, você está praticando a palavra. Por quê? Porque você tem a unção. E a unção de Deus, ela serve para isso, para capacitar a nós. Quem está entendendo, em nome do Senhor, diga amém. Então, irmãos, se você tem essa unção, não usa a unção para queimar ninguém. Não usa a unção para fechar a porta para os outros. Não usa a unção para falar da vida alheia, para tentar ser juiz, se colocar no lugar de Deus, porque Deus não fez eu e você para ser juiz, para estar julgando ninguém. Quem tem a unção, irmão, ama. Quem tem a unção de Deus, perdoa. Quem tem a unção de Deus, passa a ter sua vida em comunhão e união com todos. Como o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos. Você pode observar que na parte B do versículo, está lá escrito, né? E buscais a santificação, porque sem a qual jamais verá a Deus. Então, se você não buscar essa santificação, em outras palavras, se você não buscar essa unção não tem como manter você também salvo. Não tem como você dar garantia para você se salvar. Você vai poder se salvar através da unção de Deus. É a unção de Deus que vai lhe capacitar, que vai lhe ungir, que vai lhe dar a você a sua vitória, que vai abrir as portas. E se prepare para o culto de ação de graça, porque você vai praticar o Evangelho, e o Evangelho vai manifestar esta unção em você, ao ponto de você ajuntar todos os vasos, o azeite descer e o nome do Senhor ser glorificado. A unção de Deus, ela serve também, meu irmão, para a gente ter uma capacidade de entender que sem Deus nós não somos nada, e sem Ele nada podemos fazer. Em João capítulo de número 15, versículo 5, né? A parte B do versículo está lá escrito, foi Jesus que falou essa palavra: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Foi Jesus que falou essa palavra. João 15, versículo 5, a parte B, está escrito lá. Foi Jesus que falou esta palavra. E se você crer, diga amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então, a unção de Deus, ela serve para três coisas. A unção de Deus, ela serve para a gente manter um equilíbrio, para a gente se manter na presença de Deus e ser salvo, né? É a unção. E esta unção, ela vem representada pela palavra. A palavra de Deus, ela é a unção. Amém? Está bem claro sobre a primeira unção? Aí tem a segunda unção, que é a unção do óleo do azeite, que é o que desce sobre a vida do homem para consagrar e separar o homem para fazer a obra do Senhor Jesus. Amém? E tem a terceira unção, irmão, que é a unção de você ser adorador, de você adorar o Senhor em espírito e em verdade. Porque você adorando o Senhor em espírito e em verdade, Deus, ele está vendo a sua adoração, a sua fidelidade e o seu caráter. Então ele vai derramar, né, várias a unção em você. E uma da unção que Deus vai manifestar na tua vida é colocando em você, como colocou em mim. Com certeza deve ter também em você, mas se não tiver, receba aí em nome de Jesus. É o Espírito Santo, o Consolador. Em João 14
Jesus disse isso: eu irei, mas não deixarei tu órfão. Eu irei, mas eu deixarei o meu Espírito contigo. O Espírito Santo estará com você para poder lhe consolar. Tanto até que o apóstolo Paulo, ele falando ali nas cartas de Coríntios, capítulo 1, versículo de número 3 e 4, quando o apóstolo Paulo diz assim, ó: bendito é o Deus e o Pai da misericórdia, bendito é o Deus que nos consola todos os dias na nossa tribulação, para que nós possamos estar sendo consolados, para que nós possamos consolar os que precisam ser consolados com o mesmo consolo que vem de Deus. Então, irmãos, o consolo vem de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele manifesta em nós e nos intercede também com um gemido inexprimível. Também essa passagem está lá nas cartas de Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 26. Está lá escrito que o Espírito do Senhor Jesus nos intercede com gemido inexprimível. Então ele é que vai nos interceder, ele é que vai estar diante de Deus. O Espírito Santo, ele vai estar lá junto com Jesus, nos intercedendo, e Jesus distribuindo os ministérios. Enquanto o Espírito Santo de Deus depois ele vai distribuir os dons. E o Espírito Santo ele tem 9 dons, 9 dons para entregar para aqueles que buscam, né? Amém? Então, se você quer buscar os melhores dons, você tem que se capacitar e você tem que buscar esta unção, a unção da oração, a oração, né? A unção para você orar mais, jejuar mais, buscar mais da palavra, vigiar naquilo que escuta, né? Vigiar naquilo que vê e vigiar naquilo que fala. Ter cuidado, meu irmão, com as pessoas que te arrodeiam, porque no nosso meio, os falsos profetas já estão no nosso meio. 1 de João capítulo 4 está lá escrito, mas também está escrito nesse mesmo capítulo, né, de João, 1 de João 4, que nós não podemos julgar os profetas, esses falsos profetas, nós não podemos julgar, mas sim nós temos que observar as profecias que eles proferem, né, que eles ficam profetizando. Se for de Deus, vai acontecer, se não for, não vai. Igual como Pedro falou ali em Atos Apóstolos 5, 38 e 39, né? Que se esta obra está na vida destes homens de Deus, se está na minha vida, não vai parar, vai acontecer. E se não acontecer, se parar, é porque não era de Deus. Era apenas a obra do homem, não era a obra de Deus. Porque quando é a obra de Deus, Deus ele capacita, ele manda a unção dele, ele manda a presença dele, ele manda o Espírito Santo dele para mim e para você. Já tá bem claro? E então, irmão, o Criador que criou os céus, o céu e a terra, e todos nós, e todos os animais que existem no planeta Terra, toda a ciência, tudo que existe, tudo foi feito para ele, tudo é dele. Tudo foi feito para ele e é por ele que foi feito todas as coisas. Romanos 11:36 está escrito essa palavra. Amém, irmãos? Então, o Criador, ele está ali operando, ele está fazendo operações na terra. Enquanto o Criador, o Eterno, né, Jeová, está fazendo operações na terra, o Filho dele está lá sendo o intercessor e distribuidor, né? E um galeador, né? Ele está agaleando, né? Ministério, ele está delegando, ele está administrando, ele está entregando, ele está dando poder, como diz lá no livro de Lucas 10, perdão, meu irmão, Mateus, Lucas mesmo, perdão, meu irmão, eu errei aqui. Mas permita-me eu consertar aqui a referência, porque são tantos versículos, né? E como um semi-analfabeto que sou, né? Eu não sei ler, o Espírito Santo é que fala por mim, de mim, tudo isso que eu falei aqui, meu irmão, eu não me lembro, só que faz lembrar e usar esse pequeno analfabeto aqui, de pai e mãe, só o Espírito Santo, é só ele que faz isso. Então, voltando aqui sobre o texto, né? Lucas 10, 19, né? Está lá a ordem, né? Eis que te dou poder, né? Eu ia falar Mateus 10, 19, mas não está aí Mateus 10, 19 não, é Lucas 10, 19 mesmo, amém? Diz lá, eis que te dou poder para pisar serpente e escorpião, e nada vais lhe fazer mal. Mesmo se você comer alguma coisa
mortífera, tá, né? Algum veneno, qualquer coisa, ou for picado por uma cobra, algum veneno foi ingerido em você, no seu organismo, você não vai morrer, porque a unção de Deus está dentro de você para lhe proteger. Está numa espécie de uma vacina, né? A unção de Deus é uma vacina. Amém, irmãos? E é uma vacina poderosa, viu? Ela é uma vacina contra o pecado, né? A vacina de Deus é contra o pecado. A vacina, quando a gente recebemos esta vacina, a gente passa a ser vacinado contra o pecado. E o pecado não vai mais nos dominar. A gente pode viver no meio do pecado, conviver no meio dos pecadores, mas não vai pecar, porque Jesus, ele sentou no meio dos pecadores, comeu com os pecadores e não pecou, dando um bom exemplo para mim e para você, para a gente seguir este exemplo, que se nós tivermos a unção de Deus, nós não vamos pecar. Amém? Se alguém pecar, se alguém cair, é porque não vigiou, é porque quis pecar mesmo. Mas uma vez recebendo o Espírito Santo ele vai dar força para nós não pecar. A gente pode até olhar para o pecado, ser até tentado, porque Jesus ele foi tentado, né? Lá em Lucas capítulo 4, em Mateus capítulo 4, está lá escrito que Jesus, quando ele foi ao deserto, ele não foi só. O Espírito Santo de Deus, ele foi conduzido, né? Conduziu ele ao deserto. Quer dizer, ele foi conduzido pelo Espírito do Senhor, o Criador. Conduziu Jesus ao deserto. Jesus foi direcionado, indo só para o deserto não. Então, irmão, se nós estamos no deserto, se nós estamos, né, passando pelo vale da sombra e da morte, estamos sendo injustiçados, caluniados, perseguidos, porta fechada, as pessoas com inveja de você, falando mal de você, mas se você tiver a mansidão e a compreensão, sendo tolerante, se você for compreensivo, sensível, tendo sensibilidade, humildade, compaixão, perdão, perdoa, meu irmão, perdoa, esqueça, levanta a cabeça, não pare para ouvir os invejosos, siga em frente, porque o Espírito Santo de Deus, ele está ali acompanhando, ele está ali seguindo, ele está contigo. O Salmo 34, verso 7, está lá escrito: o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem. Então eu e você, nós não estamos só. O Espírito Santo de Deus, ele está conosco. O Consolador, né, está a nos consolar a cada dia, todos os dias, nos momentos de angústias, nos momentos de aflição. O Salmo 34, verso 19, está lá escrito, né, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O Senhor o livrará, o Senhor guardará os teus ossos. Salmo 34, verso 19 e 20, está escrito essa palavra. Amém, irmãos? O Evangelho de João 16, 33, né? Jesus também falou que no mundo nós teremos aflições, mas tenha bom ânimo, meu irmão. Tente ter bom ânimo, minha irmã e meu irmão, porque Jesus venceu o mundo. Ele falou isso: eu venci o mundo. Então, em outras palavras, se você estiver com Jesus, se nós estivermos com Jesus, nós vencerá também. Amém, irmãos? Nós não estamos só. O Espírito Santo de Deus, ele é a presença, né, na terra de Deus, mostrando que nós não estamos só. Nós somos protegidos, nós estamos guardados pelo Espírito Santo, por esta unção que é a palavra de Deus. A palavra de Deus também é uma unção poderosa. É a palavra de Deus, amém, irmão? Ela é a verdadeira unção de Deus, está aqui, ó, na palavra, né? Quando Jesus ali é apresentado pelo apóstolo João no Apocalipse, Jesus ele é apresentado ali, o nome dado a Jesus, o nome original de Jesus se chama Palavra de Deus. Jesus, ele é Palavra de Deus. Então, se você quer esta palavra de Deus na sua vida, receba a unção do Espírito Santo, receba a unção da palavra, receba a unção, né, de Deus na sua vida. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo esta unção. Esta unção, ela está na minha e na sua vida. E esta unção, irmão, não é para você fazer isso, ó. Isso aqui é reação da unção. Não é unção, é reação da emoção, viu? É a unção, né, que faz fazer com que a gente crie esta reação, né, ao ponto de rodar e fazer aviãozinho, né? Aviãozinho. Você fazer aviãozinho, né? Pular,
falar em línguas estranhas, dar glória a Deus e aleluia mais do que todo mundo. Isso aí é apenas emoção, não é unção. Isso aí é a emoção, né? É a emoção do Espírito Santo. Ela é a reação da unção que entra em nós. Por isso que temos que pedir a Deus domínio próprio, temos que pedir a Deus temperança, né? Tem que pedir a Deus longâmio. A gente tem que ser longâmio. Medite bem sobre os frutos do Espírito Santo, né? Lá nas cartas de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 15, né? 1 Coríntios capítulo 15, até o 15, 1 Coríntios capítulo 6 também. Você vai entender, né? O apóstolo Paulo, a maneira que o apóstolo Paulo mostra e apresenta como deveremos adorar ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 9, está lá escrito que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e que jamais subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para revelar para os que o amam, né, para os que o temem. Salmo 25, verso 14, Deus ele tem segredo para revelar para os que o amam, né, para os que o temem, né, para os que obedecem, para a sua igreja. Deus ele tem segredo, e o segredo de Deus é melhor do que o segredo que tem aí nas redes sociais, meu irmão. Cuidado para você não interpretar errado, cuidado para você não receber uma unção que não é a unção de Deus, porque a unção de Deus não escandaliza. A unção de Deus traz cura, faz milagres e maravilhas. A unção de Deus, irmão, mantém a gente equilibrado. Amém? Quando você vê o filme, uma pessoa pulando, rodando, fazendo aviãozinho, falando línguas estranhas mais do que todo mundo, dando glória a Deus mais do que todo mundo, aleluia mais do que todo mundo. Ele está ali, ele está se amostrando, ele está se apresentando, ele está querendo mostrar uma espiritualidade, uma unção que Deus não deu para ele, irmão. A unção verdadeira de Cristo é fazer o bem, é praticar o amor e a caridade. O verdadeira unção de Deus, irmão, na nossa vida é a gente estar em paz, como diz Romanos capítulo de número 12, versículo de número 21. Não se deixe ser vencido pelo mal, né? Mas vença o mal com o bem. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Estava aqui, tive que dar uma pausa, irmão, por causa do som, né? O som estava engasgando aqui, né? Ainda eu uso o som aqui, ainda eu uso o CD, né? Em som. É o CD, rodando o CD arranhado. Mas tudo bem, vamos lá, vamos continuar aqui. Vou aqui concluir aqui, né? Concluir aqui sobre unção. A unção não é isso aí que você vê, irmãos, na televisão. As pessoas botando água da sua boca na boca de outra pessoa, né? Dançando com cobras, com jiboias, né? Cultuando com cobras, né? Pulando com o pé só igual o Saci Pererê. A unção é isso, dançando lambada. O pregador pega uma irmã lá da igreja, no meio vai lá, puxa a irmã, dança lambada, né? Dançando lambada. Isso é unção não, irmão. Isso é meninice, isso é crendice, isso é uma deturpação, uma aberração. Isso é uma palhaçada. Isso não é unção. Unção de Deus, irmão. Quem tem a unção de Deus, ele mantém o equilíbrio. A emoção dele, ele tem a faculdade mental boa, ele é preparado psicologicamente e espiritualmente, cuida bem do seu lar e da sua casa e dá um bom testemunho. A unção verdadeira de Jesus Cristo não é para envergonhar ninguém, não é para humilhar ninguém. A unção verdadeira de Jesus Cristo é de você compartilhar. Por isso que aí eu volto sobre o texto que eu ia falar, né? Tive que ajeitar o som aqui que estava engasgando, né? Peço perdão quem vai ouvir esse vídeo, essa pequena falha, né? Aqui eu estou fazendo tudo improvisado aqui, amém? Em Romanos 12, 18 e 21. Olha o que está escrito lá. Se for possível, tenha-se paz com todo. Não se deixe ser vencido pelo mal, mas vença o mal fazendo o bem. Amém? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus para todos.